Os médicos da peste. Um médico da peste era um médico especial que tratava aqueles que contraíam a peste. Eram médicos que durante a Idade Média exerciam sua profissão lutando contra a peste negra, doença muito perigosa que assolou a Europa e matou milhões de pessoas. Para combater esta doença, os médicos se expunham a morrer do mesmo mal, e muitos destes, em verdade, morreram durante o exercício da profissão. Naquela época, não se conhecia o mecanismo de transmissão e tratamento da peste, mas dentro do possível, ainda que correndo risco de vida, os médicos da peste se atreviam a buscar uma forma de controlar a doença e ajudar as pessoas. Foi durante a Idade Média que foi inventado um traje específico para a autoproteção, que ficou popularizado como um símbolo antigo do medo, que remetia aos terrores associados à peste negra. As roupas foram inventadas por Charles Delorme em 1619 e foram usadas pela primeira vez em Paris, tendo mais tarde se espalhado para ser usada em toda a Europa. O traje de proteção consistia em um sobretudo de tecido pesado, que era encerado, uma máscara com aberturas de olhos de vidro e um nariz em forma de cone, com um bico para segurar substâncias aromáticas e palha. A maioria dos médicos da peste também usavam um chapéu de aba, que foi tipicamente usado durante o tempo da epidemia para identificar a posição de médico. Usavam ainda um bastão de madeira com uma ponta, às vezes para ajudar a examinar os pacientes ou para perfurar as lesões que surgiam na pele. Hoje, os médicos do Brasil passam por um desafio tão horrendo quanto a peste negra: a corrupção. A corrupção no Brasil chegou a níveis inacreditáveis, tornou-se sistêmico, devassando todos os setores da sociedade, tornando-se um modo de vida, uma crença, uma convicção, enfim, tornou-se norma. Porém, a corrupção é o jeitinho brasileiro que visa a obtenção de vantagens amorais, conseguidas a qualquer custo, a qualquer preço, são também pestes mortais. Tal doença pestilenta da alma humana tanto piora quanto estiver associada à miséria e à ignorância. É esta peste que contagiou a todos e que tornou o Brasil no epicentro de uma desgraça de proporções colossais. E nós, brasileiros, estamos doentes e somos a própria doença. Antigamente, a peste contaminava muitos, e hoje a nova peste da corrupção também a muitos contamina e corrompe. E atualmente, como médicos e antes de tudo seres humanos, vemos esta doença que a tudo mata e destrói, desafiando a prática médica e o seu importante papel no combate contra a degradação humana, a doença, o sofrimento e a morte. Surgiram então poderes maliciosos, vindos da política e de setores empresariais e financeiros, cuja sede de poder e ganância inescrupulosa fez arquitetar um plano maquiavélico de dominação e escravização de uma classe profissional inteira. Iniciou-se uma descarada e escandalosa campanha de difamação, que transformou os médicos em bodes expiatórios, sendo culpados de todos os problemas de saúde do Brasil, de forma que acabaram por ser desprezados, mal vistos e, sobretudo, mal interpretados. De símbolos de respeitabilidade, passamos a ser execrados, de heróis, passamos a ser tratados como bandidos. Fomos aviltados, desrespeitados e diminuídos. Ficamos sozinhos, confusos e com raiva, sendo impiedosamente atacados sem conseguir nos defender. E quem detinha o poder de nos representar nos traiu e nos vendeu por algumas moedas. E assim chegamos em um estado de semi-penúria,
em lugar desértico e melancólico da nossa profissão, consumidos, cansados, desestimulados, tratados com desprezo e rancor, manipulados financeiramente, com medo de perder nossos rendimentos, usados e depois descartados. E, enfim, adoecemos de tristeza e amargura e acabamos em estado de resignação e conformismo. E hoje vemos que muitas pessoas nos confundem com a própria praga, assim como já aconteceu há centenas de anos durante a peste negra, e nos chamaram de monstros da sociedade. Como se a doença que a todos atinge fosse quase uma exclusividade da classe médica, como se não sofrêssemos com a corrupção no Brasil. E hoje estamos em um país que se acostumou a tratar mal quem lhe faz bem, que encontrou utilidade em degradar e usurpar os direitos de trabalho dos médicos, que vergonhosamente aviltou os nossos honorários por razões baixas e mesquinhas, de forma irresponsável e inconsequente. Agora, porém, chegamos a este momento em que é possível uma alternativa, a alternativa da representatividade legítima e espontânea, não atrelada a fatores contaminantes e questionáveis, não vinculada a setores interessados na desvalorização dos médicos. Uma alternativa que pode, pela união de profissionais valorosos e preocupados legitimamente com a vida humana, fazer o resgate da medicina no Brasil. Apresentamos aos senhores, portanto, a Associação de Defesa Médica, uma associação que vem para ocupar um espaço vazio e necessário, uma resposta a tantas agressões covardes e sem justificativa aceitável, uma força de resistência com objetivos claros de defesa da medicina, da vida e dos profissionais que a representam, para lutar contra abusos, agressões, injustiças, interesses gananciosos e assassinos, contra traidores sujos e contra todos os inimigos da medicina. Começaremos a agir, não ficaremos parados, não vamos entregar a vida do nosso povo sem luta, não nos renderemos, defenderemos nossa ciência e nossa arte e não toleraremos mais agressões. Sabemos quem são os ratos e vamos atrás deles. Cuidaremos dos nossos e protegeremos a vida, como os antigos médicos da peste que combatiam com valentia a própria morte. Apanhamos até agora. Chegou a hora da melhor defesa. Se você é um médico honrado e honesto, diga chega e junte-se à Associação de Defesa Médica.